Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito do casamento de Isaac com Rebeca, que é uma figura do casamento de Jesus com a sua igreja. No último vídeo a gente falou sobre Isaac como uma tipologia de Jesus Cristo no Velho Testamento. E hoje nós vamos ver, o casamento de Isaac como uma tipologia do casamento de Jesus com a sua igreja. E vamos ler aqui em Gênesis 24, alguns versículos aqui. É quando Abraão, ele comissiona Eliezer, o seu servo mais velho que tinha na sua casa, para que fosse até Padã-Arã, que era a terra, da sua parentela, buscar uma noiva para Isaac. Eu quero vou ler só alguns versículos. O versículo 2 diz: E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E o verso 8 fala assim: Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não te faças tornar para lá meu filho. Ou seja, Isaac aqui é a figura, como eu já falei, de uma tipologia de Jesus. Eliezer agora é a tipologia do Espírito Santo. Por quê? Porque Eliezer é aquele que traz a noiva, que vai buscar a noiva para o noivo. Jesus Cristo, ele veio e falou do Pai, ele apresentou o Pai. Mas quem apresenta Jesus para nós, quem apresenta Jesus para o mundo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala em nenhum momento dele, mas ele fala em todo o tempo sobre Jesus Cristo. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence que somos pecadores e que precisamos de salvação. Sem o Espírito Santo, nós jamais aceitaríamos Jesus como Salvador, porque não enxergaríamos a nossa necessidade de salvação. É Ele que nos convence dessa necessidade de salvação. Então é Ele que nos apresenta Jesus. É Ele que nos leva até Jesus. Então aqui Eliezer é essa figura do Espírito Santo. E ele tem um compromisso, um compromisso bem complicado, um compromisso de entregar, para o noivo uma ataviada, adornada. E é o Espírito Santo que nos leva à santificação. É o Espírito Santo que trabalha em nós para que possamos ser essa noiva preparada, essa noiva inculpável, irrepreensível, imaculada para o Senhor Jesus. E aí Eliezer vai, então, para Padã-Arã, e quando ele chega lá, ele para junto à fonte das águas e ele ora ao Senhor e fala: Senhor, aquela moça que eu pedi água e ela baixar o cântaro e der de beber a mim e aos camelos, essa será escolhida. Ou seja, esse é o sinal que eu peço ao Senhor, que me ajuda, me mostra quem é essa noiva. E aí, quando o verso 15 fala assim: Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Gente, ele recebeu a resposta assim imediatamente. Imediatamente Rebeca, não somente deu água para Eliezer, mas também ela tirou água para os 10 camelos. Porque aqui no versículo 24:10, fala que o servo tomou 10 camelos. E cada camelo, ele bebe de uma só vez 100 litros de água. Fala que é de 100 a 120 litros. Mas vamos pôr aqui que eles beberam 100 litros. Então ela tirou 1000 litros de água. Imagina? 1000 litros de água. Então, o que Deus espera de uma noiva? Deus espera também de uma noiva que trabalhe, que seja trabalhadeira, que ganhe almas para Ele, que não seja preguiçosa, que não seja acomodada. Por quê?
Porque Jesus, ele fala assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A palavra de Deus fala que Deus, ele não dorme, nem toscaneja, ou seja, nem cochila o guarda de Israel. Deus em todo o tempo ele está trabalhando. Jesus em todo o tempo trabalha ainda, né? Ele fez a obra dele aqui de morrer na cruz, mas hoje ainda trabalha diante da destra de Deus Pai, intercedendo por nós ainda, sendo nosso advogado de defesa. Então, seja, a obra de Deus não terminou, a obra do Espírito Santo não terminou, e a obra da igreja, ela não terminou. Nós temos que trabalhar, e a palavra de Deus fala trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que não podeis trabalhar. Então, Deus espera uma noiva que trabalhe, né? E aí, quando ele vê que isso tudo acontece, o que ele faz? Ele coloca um monte de presente. Fala dizendo aqui, né? O verso, quer ver? E aconteceu, verso 22, e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. Olha para você ver, ele acabou, ele já começou a adornar ela com joias, com presentes. E o que é esses presentes que o Espírito Santo traz para nós? São dons, talentos, frutos do Espírito, para que nós possamos vencer, para que nós possamos ganhar almas para o Senhor, porque sem os frutos do Espírito, nós não teremos o Espírito em nós, porque o fruto do Espírito é o amor, que, né, dentro do amor está a misericórdia, a bondade, a fidelidade, a longanimidade, tudo isso, né, porque o amor é tudo isso junto, são todos esses frutos, e ele também nos adorna com dons e talentos. Então, esses presentes são aquilo que o Espírito Santo nos dá, aquilo que o Espírito Santo nos oferece para sermos a noiva, para nos preparar como noiva. E no casamento judaico, né, existem algumas fases, e a primeira fase chama-se Shidorim. Shidorim significa o quê? É a fase da escolha, aonde a noiva é escolhida. E aqui que nós vimos o seguinte: a noiva, ela pode dizer sim ou não, porque ele perguntou: e se a moça não quiser vir? Ele disse assim: se ela não quiser, você está livre do seu juramento. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo trabalha em nós, mas se nós não quisermos, né, ele não vai acontecer, o Senhor não vai, a obra do Senhor não será completa na nossa vida, porque nós rejeitamos o Senhor, nós rejeitamos. E então essa é a fase da escolha, mas o Senhor também fala em João 15,16: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, Rebeca, ela foi escolhida pelo Senhor, ela foi escolhida. Mas quando ela é escolhida, ela tem 2 fases, ela pode aceitar ou não aceitar. Porque dentro do casamento judaico, essa primeira fase de escolhas é algo que acontece entre as famílias. Mas aí depois o noivo e a noiva, eles se encontram para ver se a concordância de pensamento, se a concordância de propósito, se a concordância, né, de sonhos, para ver se aquele casamento ele vai dar certo. Se um gosta, quer ir para a esquerda, outro para a direita, aquele casamento nem vai para frente. Mas se os dois estiverem alinhados no mesmo pensamento, na mesma forma de pensar, na mesma forma, né, de agir, aquele casamento continua. Por quê? Porque tem que haver concordância entre noivo e noiva. Para um casamento dar certo, tem que haver concordância. A própria palavra de Deus fala lá em Amós: andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles. Se não houver acordo, ali o casamento ele não prossegue. Aí na fase da escolha mesmo, ele não continua. Então a primeira fase é a fase da escolha. E essa escolha já foi feita. Jesus fala que não foste nós que escolhemos, mas ele nos escolheu. Só que ele nos escolheu e nos deu a oportunidade também de dizer sim ou dizer não. E ele nos escolheu para quê? Para que vade, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, para que você também trabalhe,
Ele espera que nós sejamos pessoas que trabalham, pessoas que usam, ele nos adorna, né, com talentos, com dons, com frutos. Não é para nós, simplesmente um soldado, ele não é armado se ele não for para a guerra. Armas, você vai ter que receber uma arma se você for para a guerra. Se você não for para a guerra, não existe por que você estar armado. Então, são fases, né, dentro do casamento e que simboliza também o nosso casamento com Jesus. E aí, a Rebeca aceita. E aí passa-se, né, para a segunda fase, que é a fase do dote. Ela começa a receber, então, agora presentes. Mas não só ela, a sua família também. Está aqui no versículo 53, fala assim, olha. E tirou o servo joias de prata, joias de ouro, vestido, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Ou seja, tanto a noiva recebe presentes, tanto a família. Por quê? Porque a família agora ela vai perder a presença, né, ali da filha, do filho, do irmão. Ela vai perder o convívio com a sua família para se unir ao seu esposo. Então, a família também recebia o dote. E o dote, qual que foi o dote que o pai pagou? Porque quem paga o dote aqui é o pai do noivo. Foi Abraão que pagou o dote. E foi Deus que pagou o dote, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Está lá em 1 Coríntios 7, 23, que nós fomos comprados por bom preço. Esse preço não é preço de mercadoria, não é preço de negócio, é valor. É o valor que nós temos para o Senhor. É o valor que o Senhor nos dá. Olha aqui o que fala em Ezequiel 8. Deus falando da noiva, né, dos presentes. Olha 8. Desculpa, Ezequiel 16, versículo 8. Fala assim. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que era o tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus bracelete nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brinco nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e de prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordado. Nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até que chegaste à realeza. Até que chegarmos, né, a sermos a princesa. Até que chegamos o quê? A realeza. Uma noiva adornada, ataviada no Oriente Médio, vamos por lá em Israel. É uma noiva que ela vem toda, se nós olharmos essa noiva, nós vamos falar assim, nossa, mas que extravagância. Ela vem toda ornada de ouro, da cabeça aos pés. Ela põe um pendente na cabeça, ali tem joias. Nas orelhas tem joias, no pescoço tem joia, nas mãos tem joia, nos dedos tem joia, até nos dedos dos pés tem joias. E essas joias, elas significam o quê? O que eu acabei de falar? São os presentes que o Espírito Santo nos traz. Eliezer aqui é a figura do Espírito Santo. Ele trouxe presentes, ele trouxe dote, né? Ele trouxe algo que foi pago. Então, Jesus, ele já pagou o preço. O dote já foi pago por nós, que é o sangue de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E nós já fomos comprados por este bom preço. E aí, acontece uma terceira fase, né, no casamento judaico, que é a Ketubah, que era um contrato. E esse contrato, irmãos, ele fala, é um acordo, né, que os dois assinam. E 80% dos compromissos deste contrato, esse 80%, a obrigação era do noivo. Obrigação de alimentação, de proteção, alimentação de cuidado.
Caso acontecesse um divórcio, o noivo deveria pagar 10 vezes o valor do dote. Isso tudo era colocado no contrato. Ou seja, isso seria o quê? Uma certidão de casamento, se você está casando com comunhão de bens, com separação de bens. Eles tinham um contrato que chama Ketubah. E dentro desse contrato está tudo aquilo que o noivo, todas as obrigações do noivo e da noiva. E aí esse contrato está aqui na nossa mão, ó, palavra de Deus. Esse contrato aqui é a nossa Ketubah. Aqui mostra tudo aquilo que nós temos, qual que é o nosso papel. Né? E qual que é o papel do noivo? 80% a responsabilidade é do noivo. E quando nós paramos para pensar, né, e olhamos para a palavra, quanta promessa de cuidado, quanta promessa, né, de prosperidade, de saúde, de tudo. Deus cuida de nós em tudo. O noivo é o noivo que cuida da noiva. Ele provê tudo o que nós precisamos. Tudo, tudo. Nós não precisamos nos preocupar com nada, que o noivo cuida de tudo. E aí, nós temos todo esse cuidado. Então, a fase é a escolha, a primeira fase. A segunda fase é o dote. A terceira fase é a Ketubah, que é o contrato. Por isso Jesus fala tantas vezes, né? Está escrito. Ou seja, está lá, eu fiz o compromisso, está escrito, está escrito. Quantas vezes ele fala está escrito? Porque já está escrito o nosso contrato com ele. Depois vem a quarta fase, que é o Ketushim. Essa fase é uma fase de separação e santificação. Que fase é essa? A fase que nós estamos vivendo hoje. João 14, o 2 e o 3. O que ele fala? Deixa eu achar aqui. João 14, o 2 e o 3. Fala, vou ler desde o 1, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, agora, depois que a fase, né, da escolha, deu tudo certo, os dois combinaram, aí pagou-se o dote, assinou-se a Ketubah, agora o noivo volta para a casa do pai. E ali na casa do pai ele vai preparar um lugar. Ele vai construir ali agora a casa aonde ele vai morar com a sua noiva. E aí, depois que está tudo pronto, ele volta para buscar a sua noiva. Só que nesse período aí de separação é um período de santificação, aonde a noiva ela vai se preparar para o casamento, aonde ela vai preparar o seu enxoval, aonde ela vai estar aguardando o noivo, mas ela não sabe a hora. Ela não sabe. Ele fala, olha, eu vou preparar o lugar e eu voltarei. Ele não dá uma data certa que ele vai voltar. Por isso nós vemos as parábolas das virgens, né? Elas sabem o lugar do encontro, mas elas não sabem que hora que o noivo ia vir. Não sabe, nós não sabemos a que hora o nosso noivo vem. Mas nós sabemos que ele está perto, porque ele deu sinais de quando ele viria. Ele não falou o dia, mas ele falou a época. E a época nós podemos identificar que a época é essa época de hoje. Por todos os sinais, por todo o cumprimento de profecia, nós sabemos que a qualquer hora o noivo vem buscar a sua noiva. E a noiva ela precisa estar preparada. A noiva tem que estar preparada. A noiva tem que estar, né, santificada. Então esse período, né, esse período se chama Ketushim. E no casamento judaico tinha também uma rupá, que era uma tenda, aonde se lia novamente o Ketubah, aquele contrato, reafirmava ali o compromisso e eles davam as últimas assinaturas e depois disso tinha o que? A festa das bodas do Cordeiro, que era 7 dias de festa. Era a boda do Cordeiro, né, do Senhor Jesus, que será 7 anos. No casamento judaico, a festa de casamento durava uma semana, 7 dias. Nós sabemos que a nossa festa, né, a boda do Cordeiro será 7 anos.
Os 7 anos de domínio do anticristo será os 7 anos das bodas do Cordeiro. Será os 7 anos em que a igreja, né, estará comemorando juntamente com Jesus. Aonde será o encontro? O encontro não era nem na casa do noivo e nem na casa da noiva. O encontro vai ser em meio a isso, porque a palavra de Deus fala que nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Isaac se encontra com Rebeca também no meio do caminho. Ele foi para o monte orar e aí ele vê ela. E como que ele identificou ela? Ele identificou ela pela joia, pela forma dela se vestir, pela forma que ela estava ataviada, adornada como noiva. E ele a raptou. Assim Jesus também vai raptar a noiva. Ele pega ela, leva ela para a tenda ali e consuma o casamento. Nós sabemos que Jesus também, ele vai nos arrebatar. Né? Arrebatar significa um rapto. Ele vai nos tirar dessa terra. E o local onde nós será o nosso encontro? Nos ares. Nos ares com o Senhor. Depois, né, nós iremos então para as moradas eternas, para as moradas celestiais. E espero, né, que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho das fases, entender por que por que Jesus fala tanto, né? Fala que ele nos escolheu, depois ele mesmo fala, né, que ele vai nos preparar lugar, depois ele vai voltar. E aí a gente vê todo esse simbolismo dentro do casamento judaico. O casamento judaico, ele mostra, ele é uma figura do nosso casamento com Jesus Cristo. Amém? Espero, né, ter ajudado você a entender isso aí. E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.